Olá, sejam bem-vindos! Queremos trazer a você um subsídio de aula do terceiro trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, com o título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Como cristãos, de que forma devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? A família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são valores que blindam a família contra estas novas configurações familiares, sendo sutilezas malignas e ideologias satânicas. Iremos refletir sobre os seguintes pontos. Primeiro ponto: família, projeto especial de Deus. Segundo ponto, fundamentos da família cristã. Terceiro ponto, sutilezas da nova configuração familiar. E quarto ponto, princípios bíblicos para uma família sólida. Confira conosco agora a leitura bíblica que é a base deste subsídio, que encontra-se em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 24. Acompanhe o texto. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Primeiro ponto: família, projeto especial de Deus. Modelos alternativos de construção familiar são perigos que merecem nossa atenção. Os pais devem redobrar seus cuidados a respeito das novas distorções da sexualidade. Foi Deus e não o homem que criou a família, portanto a família é criação de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, é a base da sociedade. Não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Portanto, é fundamental ficar claro que uma sociedade é constituída de pessoas formadas por famílias. Gênesis capítulo 2, versículo 24 nos diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A família é uma instituição divina e, por isso, é a célula máter da sociedade. Segundo ponto: fundamentos da família cristã. O casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, constituído de apenas um relacionamento. Dentro do nosso contexto, um homem e uma mulher. No Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. O casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, um homem e uma mulher, pois principia não só o relacionamento, mas a procriação. O casamento bíblico deve ser indissolúvel, deve ser feito para durar. A cláusula de exceção mencionada por Jesus é o adultério como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9. Ainda, outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união mista, incrédulo e cristão. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Terceiro ponto, sutilezas da nova configuração familiar. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Perceba que a sociedade moderna tem banalizado o sacramento do casamento bíblico para satisfazer os desvaneios de uma minoria materialista ateísta controlada pelo inimigo, achando-se então uma brecha na lei por não haver uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre o assunto. Esta nova configuração familiar instituída pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, causando confusões doutrinárias. Por exemplo, a união estável deve ou não ser aceita como um matrimônio, possibilitando estes serem membros nas comunidades cristãs? Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Mateus capítulo 19, versículo 4. A sexualidade não binária é aquela pessoa que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Outra sutileza de Satanás que tem confundido a mente desta geração. Pois Deus é ordeiro. Tudo que Deus criou possui uma ordem, um significado e uma utilidade. Vemos através das coisas criadas. E o homem não é diferente. O homem é singular. Essa pessoa não binária, que se assemelha ao termo genderqueer, termo inglês utilizado para definir pessoas não definidas sexualmente, uma pessoa que pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda podem achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e femininos. É importante ler e meditar em todo o capítulo 18 de Levíticos, onde o Senhor estabelece os limites sobre a sexualidade, estabelecendo assim uma ordem. E no verso 28 nos diz o seguinte: para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado,
como contaminou a nação que nela estava antes de vós. Levíticos capítulo 18, versículo 28. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Quarto ponto: princípios bíblicos para uma família sólida. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos, e valores esses ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Onde há desestrutura familiar, a ausência de valores predomina. Os pais não podem transferir a responsabilidade que é sua para o Estado, para a sociedade e para os adeptos do pós-modernismo que usam invenções de valores para alienar seus filhos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Todos os pais compromissados com a sua família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Um dos principais deveres de uma família cristã é a sujeição mútua. Nem o marido é sem a mulher e nem a mulher é sem o marido, resultando no santo sacramento de tornarem uma só carne. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. É missão da igreja também curar a sociedade doente. Por outro lado, se uma igreja estiver doente, não cumprirá a missão pela qual foi chamada. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores familiares. Partimos agora para perguntas e respostas da lição. Primeira pergunta: o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que o Senhor ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Segunda pergunta: o que a família é no contexto social? No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Terceira pergunta: quais os fundamentos da família cristã? Monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Quarta pergunta: o que é uma pessoa não binária? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Quinta pergunta: qual o papel dos pais? Os pais têm um papel
preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Receba agora então a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.